Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Me perdoem aí pelo atraso. Nós tivemos um pequeno problema técnico porque programas ao vivo têm desses detalhes que surgem de última hora. E nós já estamos aqui ao nosso lado dividindo o nosso vídeo com o nosso querido Marcel Fernandes. Ele que é professor de Kabbalah e está reestreando conosco o programa Transcendência aqui no nosso canal no YouTube, que é a TV Consciência Iluminada. Você que está acompanhando agora, você pode ajudar a divulgar o nosso vídeo, a nossa entrevista. É só vocês copiarem o link e enviarem para os seus grupos no WhatsApp, também seus grupos no Telegram e também no Facebook. Divulgue, porque hoje o programa é imperdível e a gente vai tocar em assuntos muito polêmicos. Pandemia, apocalipse, destino da humanidade, tudo isso à luz dessa ciência antiga que é a Kabbalah, e principalmente esclarecer algumas coisas que tem por aí que as pessoas acham que é Kabbalah e na verdade não é Kabbalah. Tá bom, gente? Então sejam bem-vindos, divulguem o link do nosso programa, vocês podem comentar aqui no chat. A gente vai abrir no finalzinho da entrevista também para algumas perguntas que vocês queiram fazer acerca da Kabbalah ou de algum tema que foi abordado aqui dentro da nossa entrevista. Meu querido Marcel Fernandes, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal TV Consciência Iluminada. Boa noite, Moisés, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e dizer que estamos prontos para começar aqui o nosso bate-papo. Maravilha, maravilha. Antes de começarmos, na verdade é você, de desvendar os mistérios da Kabbalah, vamos fazer um apanhado de quem é o Marcel Fernandes, para o pessoal se inteirar. Tá bom. Então, vamos lá, eu sou Marcel Fernandes, sou professor da Escola de Kabbalah Brasil, que a gente nós fundamos a escola, eu e minha esposa, já tem aí alguns anos, a gente tem um canal no YouTube. Eu estudo Kabbalah há aproximadamente uns 30 anos, né? Na verdade, desde pequenininho eu sempre tive um viés, não sei se eu posso dizer assim como que religioso, eu sempre tive uma sensação de que era importante buscar o Criador de alguma maneira, ir atrás da espiritualidade, tentar desvendar aquilo que estava por trás do que rege a nossa realidade física. Sempre fui muito impressionado, como meu pai era uma pessoa religiosa, então ele sempre me ensinou a rezar, me levava à igreja, eventualmente depois ele se tornou kardecista, me levava no centro kardecista que ele frequentava. E para dar aqui um panorama rápido aqui para vocês tentarem sintonizar um pouquinho do que eu sou, eu via lá os médios lá dando passe nas pessoas e eu olhava para meu pai e falava assim que eu achava aquilo um desperdício, né? Eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Eu falava, pai, mas quem é aquela pessoa de branco lá que está fazendo passe nas pessoas? Aí ele falava que era uma pessoa, mas que tinha nela incorporado um outro espírito de alguém que já tinha falecido. Aí eu falei, meu Deus, cara, eu não quero vir aqui para tomar passe, eu quero ir lá conversar com esse camarada que já atravessou para o outro lado, eu quero saber o que tem do outro lado, como é que morre, o que acontece depois que a gente morre, como é que funciona a reencarnação, o que a gente sente, e principalmente... Isso com 10 anos de idade. Com 10 anos. E principalmente o que é Deus, porque se o cara tá no céu, né, se ele morreu, se ele desencarnou, pô, é uma oportunidade, cara, tem um portal aberto aqui e vocês estão indo lá para tomar passe. Eu não quero tomar passe, eu tô bem de saúde, eu quero ir lá conversar com ele, quero sentar com o médium lá e ficar batendo um papo com ele. E aí meu pai falava que não podia, que era falta de educação, que ninguém fazia isso, que eu era doido. E aí, óbvio, né, eu ficava lá sempre com vontade, mas nunca fiz isso de verdade. Aí teve um período da minha vida adolescente que eu, por influência de alguns professores aí que diziam que a ciência explicava tudo, que Deus não existe, e admirando esses professores no ginásio, eu acabei tendo, por influência deles, uma espécie de afastamento aí da espiritualidade, né? Isso durou pouco tempo, porque, de alguma maneira, tudo ficava no meu coração o tempo todo, pulsando, que eu tinha que correr atrás de alguma coisa. Aí eu fui ver algumas religiões durante algum tempo, curto, nada muito extenso. Me iniciei em algumas ordens iniciáticas, aí, maçonaria, Rosa Cruz,
tradicional ordem martinista, e nesses locais, normalmente a Kabbalah ela é estudada em algum grau, vamos dizer assim. E eu comecei a estudar a Kabbalah ali, no começo dos anos 90, 91, 92, foi ali que a coisa começou. É óbvio que eu não estudava só Kabbalah naquele tempo, eu estudava o que vinha de matéria dessas 3 organizações que eu participei durante alguns anos, as 3 simultaneamente, e fui avançando grau por grau, recebendo as iniciações e estudando a Kabbalah da maneira como eu recebi deles lá. Via de regra, a Kabbalah que a gente estudava lá era de autores do século XIII, XIV, XV, XVI, alguma coisa assim, normalmente autores europeus, né? Que muita gente conhece. Se você entrar na Saraiva, por exemplo, para comprar livro de Kabbalah, você vai achar, por exemplo, lá um livro do Eliphas Levi, por exemplo, né? Então a gente estudava esse tipo de autor. Eu ia a outras palestras, haviam pessoas que promoviam palestras nas lojas, eu sempre que tinha o tema da Kabbalah eu frequentava, comprei um monte de livro, comecei a ler, só que tinha uma sensação dentro de mim, durante esse tempo todo, que era uma coisa, era como se fosse uma moeda de 2 lados, né? De duas faces, né? De um lado, eu tinha uma sensação de que a Kabbalah era a coisa mais importante que eu tinha para estudar, que era a coisa que mais tinha a ver comigo, com quem eu mais me identificava, e que provavelmente era o que mais ia me aproximar do Criador. Uhum. Do outro lado, por mais que eu lesse, participasse de palestras e recebesse as iniciações, tinha um monte de pergunta que as pessoas não conseguiam responder. E eu tinha uma sensação, que normalmente eu falo isso em palestra, tem até alguns vídeos aí no nosso canal que eu comento isso, mas a sensação que eu tinha era assim, né? É como se tivesse, eu sou aqui de São Paulo, tá? Então a sensação era como se tivesse caído um disco voador na Avenida Paulista. Os cientistas tivessem examinado aquele disco voador durante muito tempo. E depois que eles compreenderam como funcionava mais ou menos aquela máquina de outro planeta, eles abrissem aquilo ali como se fosse um museu, deixassem as pessoas entrarem para olhar o objeto voador não identificado por dentro, e tivesse alguém indicando o que era cada instrumento de navegação dentro do disco voador. E aí alguém perguntasse, mas como é que liga isso? Ah, isso a gente ainda não descobriu. A gente imagina que aqui seja o laser, aqui seja a invisibilidade do disco, aqui é a velocidade da luz, o salto, mas a gente não sabe ligar isso aqui. Aí eu olhava assim e falava, cara, eu estou estudando, mas eu tinha aquela sensação de que a peça principal, a chave que dava ignição no processo, ela não estava presente naquilo que eu tinha estudado. Entendo. Nem nos livros, nem nas palestras, né? E tinha muita coisa que me parecia muito mais superstição, assim, dentro do misticismo, do que Kabbalah real. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim dizia, continua, não para. E eu continuei. E aí, tem mais ou menos aí uns 12 anos, mais ou menos atrás, eu acabei conhecendo um grupo de Israel, pela internet, né? E comecei a estudar com eles. Inicialmente, a gente começa a estudar com pessoas que estavam ou no Brasil, ou em algum outro país aqui das Américas. Você podia estudar em inglês, ou podia estudar em espanhol com o pessoal do Chile. Eu comecei a estudar com eles, e depois é que a gente começa a estudar direto com o Rav, né? A gente começa a assistir as aulas de Israel. Aí eu assisti essas aulas por alguns anos, encontrei pessoas aqui em São Paulo que estudavam também, a gente marcou um encontro, a gente começou a se encontrar com uma certa regularidade, aí a gente alugou um espaço do nosso, assim, iniciativa nossa mesmo, a gente fez lá uma vaquinha, a gente alugou uma sala, e a gente começou a se encontrar lá para estudar junto. Depois de um tempo que a gente estudou junto, começaram a vir outras pessoas, o grupo começou a crescer muito, e a gente teve a ideia inicialmente, depois a gente recebeu a autorização de Israel para poder montar o curso de Kabbalah no molde deles, lá, da mesma maneira como era dado em Israel, né, traduzido para o português, e fazer isso aqui em São Paulo. E eu fui professor durante alguns anos lá. Que maravilha! O que aconteceu depois é que a gente ficou esse tempo ali dando aula de Kabbalah com esse método hebraico, e aí foi ali, né, quando eu conheci o método hebraico, não os autores europeus, que caíram todas as fichas. Foi aí que a coisa toda fez sentido. Tudo aquilo que eu tinha estudado
vamos dizer assim, que estava certo, mas que ainda não se encaixava, não tinha ali o encaixe para fazer as coisas fazerem sentido, simplesmente se encaixou de uma maneira muito rápida, porque eu já estava estudando há muito tempo. E, eventualmente, aquilo que era misticismo, eu sabia que eu tinha que botar de lado. E muitas outras coisas novas, que não estão presentes de forma alguma nesses autores europeus, eu fui aprendendo ali, depois a gente passou a dar aula, e aí a gente notou uma coisa, que como a gente importava o método de Israel para cá, a cultura brasileira ela é muito diferente. Então, por exemplo, aqui a maioria das pessoas é cristã. Então, sempre que a gente ia iniciar um curso, sempre tinha alguém lá no meio da palestra lá que levantava a mão e falava assim, mas Jesus era cabalista. E aí o que acontece? Como a gente tinha um método judaico, eu não podia, por exemplo, encontrar nenhum exemplo no cristianismo ou no budismo, por exemplo, qualquer coisa assim. Não podia citar Krishnamurti se eu tivesse encontrado algum paralelo que alguém tivesse lido, porque eu tinha que seguir estritamente aquele método, porque a gente estava com autorização, né, como se fosse uma filial, como se fosse uma franquia aqui em São Paulo. E tinha que seguir a risca. Tinha que seguir a risca, né? E aí você tem um monte de costume judaico, um monte de personagem judaico, um monte de nome em hebraico. E isso leva um tempo para as pessoas se acostumarem. Inclusive, a maneira como um judeu encara o Criador e a própria vida dele no dia a dia é muito diferente de um ocidental aqui no Brasil. Isso é verdade. E não tinha nenhum tipo de adaptação. Então, por exemplo, o curso que era dado em Israel era dado no Brasil, era dado na Bélgica e era dado no México. E também era dado na Ucrânia. Sem adaptação, é o método deles, né? E aí, óbvio, eu continuo estudando até hoje, mas quando a gente percebeu isso, aí a gente entendeu que era importante para facilitar o entendimento para as pessoas, sem subtrair, alterar e nem acrescentar nada na Kabbalah, como a gente recebeu do método original, mas transformar a linguagem e a metodologia de comunicação daquilo que é a Kabbalah, que a gente chama de Kabbalah autêntica. E foi aí que a gente fundou a escola. Gente, nós estamos conversando hoje, estreia do programa Transcendência aqui na TV Consciência Iluminada, e a gente está nesse bate-papo muito legal com o professor de Kabbalah, Marcel Fernandes, que está esclarecendo o que na verdade é a Kabbalah. E, Marcel, você falou, deu aí umas dicas interessantes, falou em misticismo, Kabbalah não é misticismo, e a gente tem muito hoje difundido pelas redes sociais a Kabbalah como se fosse uma tabela de nomes de Deus para você saber o nome do anjo, e existe muito disso. Na verdade, o que é a Kabbalah, ou Kabbalah como alguns chamam? Né? Até então, até eu pensava que a Kabbalah era o misticismo judaico, mas na verdade não é bem por aí o caminho não é isso? Não. O que acontece é assim, né? Tem muita gente que apresenta a Kabbalah como misticismo judaico com a melhor das intenções possível, né? Se a gente entender misticismo como um aprofundamento do conhecimento que te conecta de maneira mais fácil ao Criador, a gente poderia até admitir que ela é um misticismo judaico, se eu entender o misticismo dessa maneira. Mas acontece que por trás dessa palavra misticismo, também existem outras interpretações para essa mesma palavra, que como se fosse assim, um conjunto de crenças de que existem algumas maneiras, algumas formas, algumas teorias mágicas, alguns métodos que você pode aplicar e que simplesmente por magia você altera a realidade. Então, tem essa impressão de que Kabbalah é magia. Você vai pegar as letras em hebraico e vai fazer um ritual e vai ficar próspero e vai ter... Isso não é Kabbalah. Marcel, eu acho que você está com um ventilador aí, acho que o barulho do ventilador está batendo um pouco no teu microfone, está dando uma pequena interferência. Desliguei aqui. Vamos ver se melhorou aí. Melhorou? Melhorou. Então, o que acontece? Se o misticismo que a pessoa acredita como misticismo é uma espécie de simpatia, sabe? Aquela coisa, eu vou rezar um salmo para minha tia que está com Covid no hospital melhorar. Não tem nada a ver. Eu vou ter um outro salmo, ou um nome de Deus, ou um anjo que vai melhorar a minha prosperidade financeira. Não, Kabbalah não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Nada. Aliás, assim, essa é uma parte importante da gente falar aqui, que é uma coisa muito curiosa. A Kabbalah, ela não trata de absolutamente nada
Zero. Absolutamente nada da nossa vida material. A Kabbalah trata única e exclusivamente de um objetivo, de estabelecer uma relação entre a criatura e o seu Criador. E isso não é de uma maneira imaginativa. A gente poderia até dizer que a Kabbalah é como se fosse uma espécie de física da espiritualidade, porque ela vai explicar de que maneira a nossa realidade acontece a partir do pensamento do Criador. Quando o Criador pensa algo, isso vai sendo transmitido. A Kabbalah diz que existem vários mundos, né? E que isso vai descendo das alturas lá próximo do Criador até desembocar no último dos mundos, que é o nosso. E aí não existe nada que a gente possa fazer nesse mundo que vai influenciar os mundos em cima. O que acontece é justamente ao contrário. Entende? Então, um exemplo que eu dou, que é bem fácil para as pessoas entenderem, é mais ou menos assim, né? Eu tenho minha mão aqui, eu posso abrir e fechar minha mão. O movimento da minha mão, as palavras que saem da minha boca, eles dependem daquilo que o meu cérebro está pensando e nunca ao contrário. A minha boca nunca fala sozinha, de forma independente do meu cérebro, e a minha mão nunca se mexe sozinha de forma independente do meu cérebro. Mas a mão depende de um nervo que passa pelo meu braço, que sai da minha coluna, que captura a informação, a ordem do meu cérebro, transmite isso para a coluna, por um nervo no braço, que aciona os músculos e faz a mão abrir ou fechar. E a Kabbalah vai explicar esse processo todo para a gente, e nessa explicação, nesse estudo, e também num mergulho profundo na alma das pessoas, a gente vai tendo gradualmente a revelação do Criador. Então, se a gente fosse definir de uma maneira simplificada o que é a Kabbalah é nada mais, nada menos do que a revelação do Criador às suas criaturas desse mundo. Inclusive, isso que eu estou dizendo aqui, que é a revelação do Criador às suas criaturas desse mundo, é uma pequena parte, é uma citação de um trecho da definição da Kabbalah por Baal HaSulam, que foi o maior cabalista do século XX. Ele tem uma definição bem mais complexa que essa, que no final a conclusão é essa. Kabbalah é a revelação do Criador às suas criaturas. Então o propósito da Kabbalah é estabelecer uma conexão entre a criatura e o Criador, sem intermediário, sem sacerdote, sem nenhum tipo de substância, sem nenhum tipo de magia, onde você começa a interagir com o Criador, e a partir daí, dessa interação, você descobre o teu propósito de vida, o que é que você veio fazer aqui, não porque você vai ler num livro, mas porque você vai receber isso diretamente dele. Isso quer dizer que se eu pegar uma tabela dos 72 nomes de Deus e começar a ficar olhando as letras, aquilo não vai me conectar com Deus? Não, assim, dependendo de como está o teu desejo, o teu coração, tem muita gente que faz isso, mas isso é superstição, né? Mas, assim, a pessoa pode ter um enlevo durante algum tempo, ter alguma sensação, não porque ela está olhando para os nomes de Deus, ou eu já vi um outro lugar aí das pessoas falarem que você abre o livro do Zohar, ele está em hebraico e você fica, eles falam escanear, né? Você escaneia, fica olhando lá o livro, mesmo que você não saiba hebraico, que isso vai te aproximar. Isso é superstição, isso não tem fundamento nenhum, nem científico, nem espiritual na Kabbalah. Mas, se você tem um desejo de encontrar o Criador, sem perceber, pode ser que você tenha uma sensação ou outra, alguma aproximação circunstancial, momentânea, que pode acontecer eventualmente em algum exercício, se você fizer uma oração com o coração muito contrito, de qualquer coisa, se você acender uma vela, mas isso vai acontecer pelo teu desejo de encontrar o Criador, então isso pode te causar alguma coisa, alguma sensação. Não porque você acendeu a vela, porque você fez uma oração 3 ou 7 vezes, ou porque você olhou o nome de Deus, ou porque você abriu a Bíblia e leu um salmo completo. É o seu desejo. É o seu desejo que te aproxima do Criador. É isso. A origem da Kabbalah, se escuta muito falar em Kabbalah dentro do judaísmo, mas me parece que são meio que distintos, me parece que é o judaísmo que acoplou a Kabbalah, enfim. Me corrija se eu estiver equivocado, meu querido Marcel. Mas como é que a gente pode falar hoje da Kabbalah? É uma filosofia de vida? É uma religião? É uma seita? Ou não é nada disso? Não, eu acho que é assim. Se a gente voltasse no passado, né, bem lá atrás, assim, o religioso e o cientista normalmente estavam na mesma pessoa, né? Levou um tempo para que a religião e a ciência se separassem, né? Antigamente era tudo meio que misturado, né? Então, sei lá, se você voltar na Grécia ou no Egito Antigo,
O sacerdote, ele era não só o guia espiritual, mas ele era também a pessoa que conhecia a ciência, sabia o momento da lavoura, sabia quando chovia, quando tinha a cheia do Nilo, quando tinha abaixo do Nilo, etc. Então sabia o momento de plantar, o momento de colher. Ciência e religião era meio que as coisas andavam juntas ali. O que acontece hoje é que quando a gente fala de religião, de seita, isso dá uma confusão na gente, porque normalmente religião você vai ter, via de regra, você vai ter um avatar, né, um personagem como Jesus, Buda, Maomé, sei lá. Você vai ter um líder ali que implantou a religião e vai ter um livro sagrado com uma série de regras dizendo se você pode ou não pode fumar, se você pode ou não pode beber, se você pode ou não pode comer carne, quais são as festas, os períodos que você tem que fazer algum tipo de oração ou algum tipo de comemoração especial. Na Kabbalah isso não tem. O que a Kabbalah vai apresentar pra gente, quando eu falei agora há pouco aqui que a Kabbalah é uma espécie de física da espiritualidade, na verdade, inicialmente ela vai parecer, embora não seja, com um estudo filosófico. Se começa a ler algumas coisas, no começo, começa a participar de um curso, e você começa a perceber que a maneira como a gente percebe a realidade, como a gente lida com ela, a gente está completamente equivocado. Que coisas que a gente acha que são coisas boas são ruins, coisas que a gente achava que eram ruins não são tão ruins assim, aquilo que a gente achava que era pecado não tem nada a ver com pecado, aquilo que a gente chamava de fé não tem nada a ver com fé, entende? E esses conceitos eles vão sendo passados para você, pouco a pouco, todos eles baseados, como eu falei agora, no desejo. Porque tudo que a gente faz na vida, tudo que você construiu, tudo que você teve sucesso, mesmo as coisas que você fracassou, mas qualquer movimento que você fez na vida, ele não aconteceu por conta da tua razão. A gente se engana muito com isso. A gente acha assim, tive uma ideia de abrir uma empresa, tive uma ideia de fazer uma viagem, tive uma ideia de fazer uma pós-graduação, de aprender uma língua estrangeira, de comprar uma casa nova, sei lá. Na verdade, você não teve uma ideia. Na verdade, a ideia acontece depois, como uma segunda etapa, de um desejo que aconteceu primeiro. Então, primeiro, vamos imaginar que você quer fazer pós-graduação porque vai ser importante para a tua carreira. Se você quer fazer pós-graduação, você imaginou lá, tá vivendo seu dia a dia, percebe que é importante ter pós-graduação para você ser promovido ou ir morar num outro país representando a tua empresa, e aí você vai precisar também de uma língua estrangeira, você quer ganhar mais dinheiro, você tem aquela ambição de ter uma posição mais importante na companhia que você trabalha, e aí você fala, vou me matricular na pós-graduação e num curso de alemão. Veja, você não tem vontade de fazer a pós-graduação nesse caso. Você tem vontade de progredir na sua carreira, entende pela sua razão o que é necessário para atender o teu desejo de prosseguir na carreira e ganhar mais dinheiro, de ter uma posição melhor na companhia. E aí o teu lado racional vai trabalhar para viabilizar o seu desejo. Só que a gente se confunde achando que a decisão de fazer a pós-graduação e de fazer alemão foi uma decisão que veio da nossa cabeça. Ela não vem da nossa cabeça. A nossa cabeça simplesmente é um mecanismo para atender o desejo. O que tem por trás disso, que é a origem da nossa movimentação toda, é um desejo de ganhar mais dinheiro, de ter uma posição de destaque na companhia que a gente trabalha. E aí eu percebo o que é necessário e vou atrás disso. A mente seria como se fosse um computador processando essas informações que vêm de outro nível? Seria mais ou menos isso, Marcelo? Peraí, como é que é? Não entendi. A nossa mente seria como se fosse um computador recebendo essas informações e processando? Vamos imaginar que inicialmente é assim, vamos lá, é como, agora, acabei de beber um gole d'água. Isso não é uma decisão racional, né? Eu estou falando aqui, a minha garganta seca um pouquinho, porque eu estou falando. De uma maneira automática, é feito um cálculo na minha mente, como se fosse um computador por trás, para atender o meu desejo por água, para que eu não tenha a sensação da garganta seca, né? Ou sede mesmo. E aí eu vou lá, pego o copo d'água e dou um gole, né? Isso acontece tanto num desejo simples de atender uma necessidade fisiológica, como num desejo mais complexo de fazer alemão e fazer uma pós-graduação, como num desejo muito, muito mais denso e muito mais profundo da nossa alma de encontrar o Criador. Esses desejos todos, cada um no seu nível, né? O desejo, vamos dizer, básico de eu manter o meu corpo físico num estado confortável e saudável, o desejo já da minha ambição pela minha carreira, e um outro desejo transcendente, todos esses desejos,
Eles estão ali em algum outro lugar que a gente vai estudar quando a gente estuda Kabbalah, e a mente, o cérebro nosso, ele é o responsável de identificar esse desejo e tornar ele viável. Entende? E quando a gente começa a entender isso, um monte de coisa começa a mudar na nossa vida, porque a gente sempre achou, ou pelo menos a maioria esmagadora das pessoas, acredita que elas são movidas por um lado racional. É óbvio que você faz o cálculo. Bom, eu tenho que fazer alemão e pós-graduação agora. Só que eu não tenho dinheiro para fazer os dois, por exemplo. Então eu vou escolher qual que é o mais importante primeiro. Se eu tenho dinheiro, eu faço os dois. Mas eu tenho dinheiro para fazer os dois, mas vai ser muito cansativo. Então você começa a calcular e chega a uma conclusão do que é melhor naquele momento. O resultado dessa conclusão, quem te dá é o seu cérebro, e daí você executa isso com o seu corpo. Você vai lá, faz a matrícula e usa o seu tempo para poder estudar aquilo que você definiu. Então o cérebro, esse lado racional nosso, que a gente acredita que é o início de tudo, na verdade ele já é uma segunda etapa. A etapa primordial que a gente normalmente não percebe é o desejo. E é esse desejo que faz a gente progredir materialmente, e também é esse desejo que vai fazer a gente buscar o Criador. Se esse desejo não aparecer, não adianta ninguém falar para você que não te convence, porque se o desejo não está lá, não tem ninguém que te convença. Você falou de desejo, e a gente tem muito hoje, nesses conceitos mais modernos, a questão de alma, espírito e ego. Né? Alma versus ego, ego versus alma, espírito. E você falou no desejo. O desejo brota de onde? Da nossa alma ou do nosso ego? Ou de ambos, segundo a Kabbalah? Então, a gente pode dizer assim, inicialmente de ambos. Mas a gente tem se a gente for investigar mais profundamente, eles vêm até de antes da alma. Vamos tentar explicar aqui. Quando eu abro a torneira para pegar água, a primeira impressão que eu tenho, e não é uma impressão equivocada, é que a água está saindo da torneira do purificador de água lá, sei lá, do bebedouro, de qualquer lugar. Só que para ela sair da torneira, ela vem de um outro lugar. E provavelmente de um outro, e de um outro, e de outro. Eu posso ir recuando até tentar buscar a origem. Então, quando eu tenho sede, da mesma maneira que a água sai da torneira, num nível imediato, esse desejo de beber água ou de descansar, quando chega a noite eu estou cansado e vou dormir, esse desejo por repouso, por exemplo, é um desejo físico, então é um desejo do teu ego. O desejo de ter um carro novo, ele é um desejo do ego, né? O ego acha importante ter um carro bonito, etc e tal. Quando você começa a buscar o Criador, já começa a ser um desejo diferente, porque eu começo a desejar alguma coisa que não está nesse mundo. Entende? E aí aqui tem um divisor de águas, porque às vezes a gente quer buscar a espiritualidade achando que eu vou ter uma descoberta de uma fórmula mágica, né? Que se eu fizer as coisas de uma determinada maneira, a minha vida vai ser mais próxima aqui. Esta busca espiritual, vamos dizer assim, que ela ainda não está, ela é muito embrionária, ela não é completa ainda, porque eu só estou buscando a espiritualidade, mas o meu foco continua sendo na matéria. Então, ainda é um desejo... Fica parecendo um tipo de barganha, eu vou barganhar com Deus. Eu vou barganhar com Deus, eu vou oferecer uma oferenda na encruzilhada, eu vou fazer minha numerologia para meu número terminar, meu nome, assinar de uma maneira diferente o meu nome para eu ganhar mais dinheiro. Essas buscas, veja bem, eu não estou invalidando nada, não estou dizendo que a Kabbalah invalida nada, entende? Mas uma coisa é eu ir, por exemplo, de um tarólogo para querer saber se o meu namorado vai voltar para mim. A outra coisa é ir num tarólogo para ter um autoconhecimento para saber o que eu vim fazer nessa vida. São coisas diferentes. E isso não depende do tarô, nem do tarólogo. Depende do consulente, do desejo do consulente. Se o desejo da pessoa é apenas saber alguma informação sobre o ex-namorado, essa pessoa está numa espécie de barganha, está fazendo uma manobra ali, tentando pegar alguma coisa que ela acredita que é espiritual, que é a informação que o tarô pode trazer, mas ela está com um objetivo muito focado no desejo egoísta dela, daquilo que quer dizer a respeito apenas dela e de mais ninguém. Se eu vou procurar um tarólogo porque eu quero entender a minha vida, por que algumas coisas acontecem, e que eu sinto que eu tenho uma missão, e eu quero que o tarô revele isso para mim, é o mesmo tarô, provavelmente o mesmo tarólogo, mas o desejo do consulente já começa a ser um desejo transcendente, porque eu não estou mais indo buscar alguma coisa que vai me dar vantagem imediata. Eu estou querendo saber o que eu vim fazer aqui
para que eu faça, mesmo sem saber o que é. E esse é um desejo meio esquisito, entende? Porque eu estou querendo um trabalho e eu não estou querendo a remuneração a princípio, entende? Eu estou querendo descobrir qual é o propósito da minha vida. Então isso já começa a ser uma virada para um desejo verdadeiramente espiritual. É aí que a coisa, segundo a Kabbalah, começa a ser espiritual de verdade. Esse seria o grande objetivo nosso, Marcel, desenvolver esse desejo de reencontrar ou buscar o Criador. Mas como é que fica, por exemplo, alguém pode estar se perguntando agora, daqui a pouquinho eu vou abrir perguntas para vocês, já tem algumas perguntas aí, boa noite para o pessoal que está chegando, mas assim, mas nós estamos aqui nessa realidade física, nós precisamos comer, nós precisamos vestir, precisamos de trabalho. Como é que fica, segundo a luz da Kabbalah, administrar essa questão? Buscar a fonte, eu não sei se é porque a gente tem muito dessa ideia, buscar a Deus significa que eu vou me sacrificar, que eu tenho que abdicar o mundo, que eu tenho que ser agora um santo. Como é que a Kabbalah nos ajuda a entender ou a equilibrar essas duas realidades, Marcel? Então, desde sempre, desde a antiguidade, vamos pegar assim, lá nos primórdios, assim, se você pegar Abraão trabalhava, né? Abraão é um camarada que, além de trabalhar, ele conduzia todas as pessoas da tribo que o seguiam, vamos dizer assim. Ele na verdade, inicialmente, Abraão era um pagão, né? Abraão não tinha o judaísmo ainda, e Abraão, de alguma maneira, né, teve uma iluminação e entendeu e começou a ter um contato com o Criador. A família de Abraão, na época, tinha um negócio onde eles vendiam estatuetas das divindades babilônicas. Né? Uhum. Abraão entendeu que aquilo estava errado, quebrou a loja do pai dele, teve um problema lá com a família e se afastou. Teve que sair de casa e começou a vagar. Nessas viagens que Abraão fazia, até ele encontrar a terra que Deus indicou para ele, ele parava, montava uma tenda, oferecia um jantar para as pessoas, gratuitamente, para quem quer que fosse. E quando as pessoas vinham no acampamento dele para receber a boia de graça, ele falava, mas antes de receber a boia, vocês vão ouvir uma palestra. E aí ele falava sobre o Criador, sobre o que era a Kabbalah, e isso foi o nascimento da Kabbalah e do judaísmo, de uma certa maneira. E aí ele explicava como é que funcionava essa relação da criatura e Criador, entregava a comida que ele tinha prometido, e quem quisesse podia continuar seguindo ele. Assim foi se formando a primeira grande tribo, vamos dizer assim, mas inicialmente tinha muito mais a ver com o Kabbalah do que com a religião judaica. Então, voltando até numa outra pergunta que você tinha feito aqui, eu acho que eu não tinha conseguido responder porque fui entrando por outro caminho aqui, a Kabbalah ela é anterior ao judaísmo. O judaísmo veio depois, como uma consequência da Kabbalah. Então eles são muito próximos, porque um é consequência do outro. Tá? Uhum. E aí o que acontece? Abraão tinha que cuidar da vida normal, ele tinha que cuidar das ovelhas, ele tinha que cuidar da água do poço, das contendas das pessoas, ele tinha que administrar toda a família dele e tudo mais. Então, os cabalistas sempre dizem assim, existem coisas, a gente precisa saber separar uma coisa da outra e acertar nos dois campos. Então, assim, você tem que continuar trabalhando, você vai continuar tendo a sua família, e você vai ter aquilo que é espiritual e que vai te reconectar com Deus. O cenário para você ter essa abertura espiritual é exatamente esse mundo material. O que existe de confusão é que as pessoas fazem uma inversão de processo, e isso até é natural, porque como a gente não tem essa espiritualidade aberta, todo o nosso julgamento é baseado naquilo que a gente tem, que é a nossa percepção da realidade material. Exatamente. Então, o que eu vou fazer quando eu começo? Todo o meu desejo, todas as minhas perspectivas, tudo que eu quero alcançar, está dentro do horizonte material. Porque eu não tenho abertura espiritual ainda. Então o que as pessoas vão fazer? Elas vão achar que às vezes você vai descobrir uma magia que vai controlar a matéria. E é exatamente o contrário. É através do suporte da matéria, do seu dia a dia, da sua briga com a sua esposa, dos seus problemas com seus filhos, da pressão que o teu chefe exerce, da dificuldade que você tem como empresário para manter a sua empresa, para manter os seus empregados satisfeitos, para poder negociar um preço menor com o teu fornecedor e oferecer algo mais barato para o teu cliente, a maneira como isso tudo vai se processando durante o dia. E que enquanto isso acontece, se você consegue investigar dentro de você quais são os desejos que estão por trás das suas ações, entenda, a ação vai continuar acontecendo,
mas o teu mecanismo de análise interno começa a mudar e você começa a tentar entender o que é que o Criador está fazendo quando ele te coloca numa determinada situação. Quando você começa a agir dessa forma, é como se você estivesse vivendo duas vidas. A primeira é resolver a situação em si da maneira como você sempre resolveu, e a segunda é encontrar qual é o significado daquela situação na tua vida espiritual. E tudo tem um significado. É um processo que você não faz de uma hora para outra, vai precisar trabalhar bastante nisso, mas você começa a perceber o Criador conversando com você no dia a dia, numa série de coisas que acontecem. E é a partir disso que você descobre quem você é e, vamos dizer assim, aquilo que você precisa corrigir dentro de você, não do lado de fora. Muito interessante. Estamos conversando com Marcel Fernandes, professor de Cabalá da Escola de Cabalá Brasil, aqui no nosso programa Transcendência, aqui na TV Consciência Iluminada. Você falou, estamos falando de Cabalá, você falou em Abraão e automaticamente a gente já pensa no Velho Testamento. Qual a relação entre Cabalá e a Bíblia? Não, inteira, total. Quando a gente pega aí a Bíblia, né? A gente tem lá o Velho Testamento, o Novo Testamento. Quando a gente pega o principal livro de Cabalá é a Torá, né? E tem muita gente que quando fala Torá, a pessoa acha que é algum tipo de livro judaico que só os judeus têm acesso. Mas na verdade não. Na verdade, Torá é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia que você tem na sua casa aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Praticamente tudo que você precisa aprender de Cabalá, ou tudo, ou até mais, está escrito ali. A questão é que, como isso foi entregue por Deus a Moisés, isso está condensado de uma maneira que, se você não tiver algumas chaves para decodificar o que está no texto de Moisés, você vai ter uma interpretação mais literal ou mais folclórica. Isso não quer dizer que está errado essa interpretação. Mas existe uma outra interpretação no nível cada vez mais profundo. E a Cabalá ajudaria nisso. E a Cabalá é a interpretação final, vamos dizer, desses 5 livros da Bíblia. Então tudo está ali. Mas a Bíblia, ela tem uma linguagem muitas vezes difícil da gente entender, porque é muito enigmática, simbólica. Por que Deus, o Criador, não resolveu nos entregar um livro redondinho, com a linguagem mais fácil de se entender? Por que de tanta dificuldade, tantos enigmas e mistérios e simbolismo na linguagem escrita da Bíblia, Marcel? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Mas vamos entender assim. Tem vários e vários motivos por isso, né? Um deles é assim. Imagina que você é Moisés lá, sei lá, quase 4.000 anos atrás. Né? E você tem uma revelação do Criador e você sabe que as coisas se perdem com o tempo. Então, as civilizações antigas, quando queriam deixar uma mensagem para a posteridade, escreviam na pedra. Porque a pedra não apaga, né? Se você escrevesse num papiro, podia queimar, na argila podia se quebrar. O melhor era escrever na pedra, porque na pedra durava para sempre. Só que entenda, esse processo de mergulho na sua alma é um processo que você vai ter que se dedicar e vai ser a tua revelação do Criador vai ser proporcional, como tudo na vida, a essa dedicação que você vai fazer para investigar esse processo da conexão da tua alma com Deus. Então, quando Moisés explicou isso tudo e definiu isso tudo, na verdade, recebendo isso de Deus e colocou isso na Bíblia, na Torá, mais especificamente, e pensando em um dos motivos, né, pensando em deixar isso para a posteridade, um dos recursos que ele usou foi criar aquelas histórias épicas de luta, guerra de irmão contra irmão, de incesto, de milagres acontecendo, fogo descendo do céu, o mar abrindo, aquela história toda, porque tornando as histórias assim dessa maneira tão fantástica e tão atraentes, as pessoas iam contar e isso ia fazer parte da cultura. Então, em vez dele escrever na pedra, ele transmitiu isso à cultura, isso passou para o judaísmo, virou uma religião e graças a esse método de Moisés, a coisa chegou até a gente hoje. A outra coisa é que, assim, existem algumas coisas que quando a gente vai comunicar, como eu estava dizendo aqui, nem tudo é tão racional assim. Então, por exemplo, quando a gente vê poesia, né, assim, se você lê um livro de poesia, alguém que gosta de poesia, ou se você gosta de música,
tem sensações que só são transmitidas para a gente, não de maneira fria, racional, através da linguagem, do discurso em prosa, da linguagem matemática. Entende? Então, por exemplo, se você ouvir uma sinfonia de Beethoven, mesmo nos trechos que não tem ninguém cantando em coral, você sente um monte de coisa simplesmente por conta da música. Se você lê um texto em prosa e se você lê um texto em poesia, se você pega um livro de um grande escritor, ele tem um jeito de arranjar as palavras ali, que não é só a história em si, mas a maneira como ele coloca as palavras, aquilo ali te dá uma série de emoções. E isso é importante para transmitir coisas que com as palavras a gente não consegue. A outra coisa é que através dessa linguagem simbólica, você vai identificar, vamos dizer assim, etapas da sua alma paulatinamente. E essas etapas elas estão simbolizadas ali e também foram feitas dessa maneira, porque na medida em que você avança espiritualmente, você reconhece isso no texto. E enquanto você não avançou espiritualmente, aquilo está fechado para você. E essa era uma forma também de proteger o texto, porque mesmo que ele fosse encontrado por alguém que fosse contrário a ele, a pessoa não ia entender nada do que está escrito ali, porque ela não tem esse desenvolvimento espiritual. Então ela não consegue reconhecer o que está ali. Tá? Interessante. É mais ou menos por aí. Tá, estamos começando com o Marcel Fernandes. Pessoal, preparem suas perguntas, daqui a pouquinho vocês colocam aqui no chat e daqui a pouquinho a gente faz para o Marcel, que é professor de Kabbalah. Falamos Antigo Testamento, falamos da Torá, mas quais são... Existem livros, além da Bíblia, da Torá, em que os cabalistas, os professores de Kabbalah se deleitam para estudar e ensinar os seus alunos? Se sim, quais? Então, além da Bíblia, né, além do Pentateuco, da Torá, que são 5 primeiros livros, né, todo o Antigo Testamento, né, os cabalistas hebreus conhecem ele de maneira completa. A gente tem o livro do Zohar, que é uma obra monumental e gigantesca, né? Normalmente você vai na livraria ou encontra na internet um Zohar que é mais ou menos dessa espessura, sim. Mas saiba, isso não é o Zohar completo, tá? Isso daí, provavelmente algum rabino escolheu alguns trechos e comentou, e escolheu lá um pedacinho do Zohar, assim. O Zohar é uma obra enorme, que foi escrita por 10 pessoas fechadas numa caverna durante 13 anos. Então tem muita coisa escrita do Zohar. Então, às vezes, se você comprar o livro do Zohar de 2 editoras diferentes, com 2 autores diferentes, não é que o autor do Zohar, mas o rabino que escreveu sobre o Zohar, você vai achar trechos diferentes que está num livro e não está no outro, porque são trechos escolhidos, tá? Uhum. Existem uma série de livros do Ari, por exemplo, o Portal das Reencarnações, e uma série deles, assim, existem livros antigos de outros cabalistas, existem escritos do Maimônides, e principalmente o que é importante para a gente estudar agora são os livros de Baruch Sulam, que é o maior cabalista, como eu falei, do século XX, porque o que aconteceu é o seguinte, da mesma maneira que a gente viu aqui, que o texto da Torá, ele está todo codificado, e tem um monte de coisa ali que a gente não consegue interpretar, durante muito tempo, os cabalistas escreviam para outros cabalistas. Então, quando a gente pega os livros do Ari, por exemplo, que é do século XIII, é praticamente impossível de entender o que ele está dizendo ali. Mesmo que você for judeu, é muito difícil. Por quê? Porque se você não tem esse avanço espiritual, você pega o texto do Ari, porque o Ari está escrevendo, quando eu disse que Kabbalah não fala sobre nada desse mundo, ele já está escrevendo sobre situações que a alma dele atingiu na relação com o Criador, e se eu não atingir, eu não sei do que ele está falando. Vamos dar um exemplo simples aqui. Imagina que você conheceu alguém que viveu numa ilha deserta, totalmente isolado da humanidade, ou que veio de um outro planeta, mas que você consegue se comunicar com essa pessoa, e esse camarada estrangeiro, seja desse mundo ou de outro, não conhece banana. E aí ele olha para você e fala assim, Moisés, você mora no Brasil, me falaram aqui, eu li aqui numa enciclopédia, que sei lá, que vi no Google, que no Brasil tem muitas frutas e banana é uma fruta que tem em abundância no Brasil. O que é a banana? Qual é o sabor da banana? Entende? Banana é uma coisa que a gente come desde pequenininho, todo mundo conhece. Avançava pra gente, é uma coisa completamente comum pra gente, mas se eu tiver que colocar em palavras
para explicar para alguém que não teve nenhum contato com banana. É Se eu tentar difícil. explicar, eu não consigo fazer isso porque ele não tem correspondência comigo. Entende? Agora, se ele já tiver comido, sei lá, banana prata e eu for explicar para ele como é que é a nanica ou como é que é a banana da terra, sabe? Já Se ele fica tiver mais comido fácil. alguma, começa a ficar mais fácil. Agora, se ele nunca viu fruta nenhuma, tá chegando no nosso planeta pela primeira vez, e eu tiver que explicar uma coisa óbvia para ele, se ele não tem a mesma referência que eu não consigo colocar em palavras que ele compreenda. Por mais que eu me esforce. Por mais que eu me esforce. Entende? Legal. Então, a coisa vai por aí, entendeu? A gente precisa ter É primeiro complexo. alguma experiência e a partir dessa experiência a gente consegue entender o que está nos textos. Eu já vou abrir aqui para umas perguntas. São perguntas rápidas, respostas rápidas, senão a gente vai perder muito tempo. Mas Tá são bom. pertinentes as perguntas. Por exemplo, a Aline Pérez, através do Templo Quissara, pergunta o seguinte: nunca consegui ler a Bíblia inteira ainda. Aliás, só o início. O ideal seria começar pela Cabalá para depois ir ler a Bíblia e eu complemento. Ou seria melhor ler os dois juntos, cara? O Zorra e a Bíblia do Antigo Testamento. Tá, vamos lá. O Zohar, se você pegar o Zohar cru, principalmente sem o comentário de algum rabino, eu vou dizer para você, até com comentário de rabino, se você não é judeu e se você nunca estudou nada de Kabbalah, é muito difícil. Aquilo que você encontrar fácil no Zohar, vamos dizer assim, é uma interpretação muito, muito, muito superficial, um esforço enorme do rabino para poder fazer você entender alguma coisa. Então entenda, você não entendeu nem 1%. Dá uma ideia aqui, imagina o seguinte, você tem lá um sobrinho de 4 anos de idade e ele pergunta para você assim, como é que eu nasci? Aí você vai dizer para ele o seguinte, né? Você não quer mentir, você não vai inventar a história de cegonha para ele. Então você vai dizer para ele, olha, papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe, essa sementinha cresceu e aí o doutor, né, o médico foi lá e tirou você. A criança normalmente se satisfaz com isso, porque o desejo dela e o repertório interno dela, isso já é suficiente. Então ela não precisa de mais informação. Quando a gente fala que o papai colocou uma sementinha na mamãe e essa semente se desenvolveu e a criança veio daí, isso não é mentira. Entende? Isso não é mentira. Mas é uma redução drástica do que é a reprodução humana, mitose, meiose, mitocôndria, cromossomo, cópula e etc e tal. Feto, homozigoto, heterozigoto, você não vai falar isso para a criança. Entende? Mas não é mentira. Então, se você encontrar um livro do Zohar, por exemplo, onde tem um rabino fazendo um esforço tremendo para te explicar alguma coisa, você vai entender muito mais o aspecto moral da história do que o aspecto espiritual profundo. Então, no começo, você pode ler a Bíblia. Eu acho que ler o Zohar é uma coisa que você tem que ler bem mais para frente. E é interessante que, junto com a leitura da Bíblia, porque aquilo que as sensações que aquelas histórias vão te causar, já vão começar a te dar uma aproximação emocional, vamos dizer assim. Depois, estudando o Kabbalah, você vai entender o que aqueles símbolos querem dizer. Então, sei lá, mulher, por exemplo, não, quando você vê mulher na Bíblia, não está falando sobre uma pessoa do sexo feminino. Quando fala de montanha, não está falando sobre um acidente geográfico. Quando fala de serpente, não está falando sobre um animal, é outra coisa, que não tem nada a ver com bicho. Outro nível de compreensão. É outro nível de compreensão. Mas aí, se você vai estudando a Kabbalah, você começa a entender, porque de alguma maneira, né, como a serpente, a gente tem aquela ideia que é um animal traiçoeiro, etc e tal, e também ligado ao conhecimento, por isso que ela vai indicar para Eva aí, morder o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, etc. Então tem lá algumas correspondências. Então você precisa primeiro de algumas chaves para entender isso mais em profundidade, e mesmo assim, depois das chaves, você vai precisar desse desenvolvimento para alcançar o que o texto quer dizer mesmo. Na verdade, o correto seria estudar a Bíblia, a Kabbalah, com alguém que já está no caminho, já quem é um professor, quem já é um cabalista. Seria o melhor caminho. Esse é o melhor E caminho. para vocês que estão mais interessados em Kabbalah, tem a Escola de Kabbalah Brasil, que foi fundada pelo nosso querido Marcel, que daqui a pouquinho ele vai falar. Tem cursos online, ele também tem um canal dele no YouTube, que semanalmente ele sempre traz uma aula brilhante, com ensinamentos, com dicas. Daqui a pouquinho a gente vai entrar, fique aí, não sai da live, porque daqui a pouco ele vai falar detalhes, como você aprender a verdadeira Kabbalah, sem misticismo, sem folclore, sem fantasia. Tem mais uma pergunta aqui da Fabi. Qual a etimologia da palavra Kabbalah? Tá. A Kabbalah, a palavra Kabbalah, etimologicamente falando, né, os cabalistas usam mais a raiz da palavra, né? A raiz é lekabel.
Lecablé significa receber. E Kabbalah, a tradução literal, é recepção. Então, eventualmente, se você entrar num hotel em Israel, provavelmente quando você chegar na recepção do hotel, você vai ver lá escrito Kabbalah, né? Porque que é recepção, né? E Lecabela é receber. Por que ela tem esse nome? Porque, veja, a gente tem uma natureza, né? A nossa maneira de perceber o mundo com os 5 sentidos, a maneira como a gente está constituído, a gente tem uma série de limites para perceber a realidade como um todo. Então, eu percebo a realidade com 5 sentidos. Quem está vendo esse vídeo agora, entre eu e o Moisés aqui, então vocês estão vendo com os olhos, estão escutando o que eu estou falando com os ouvidos. O olfato não está sendo ativado, nem o paladar, nem o tato. Mas vocês estão percebendo a live aqui usando 2 dos 5 sentidos. Ok? Outros detalhes a gente consegue perceber, por exemplo, a textura da minha blusa, só se a pessoa pudesse tocar. Entende? E assim por diante. A gente vai capturando os elementos da natureza através dos 5 sentidos. Mas imagina que você pode ter mais do que 5 sentidos e eles não estão despertos ainda. Então deve ter coisa que está acontecendo aqui agora que você não tem acesso. E a Kabbalah chama receber, porque eu começo a receber dentro, através desse processo do estudo, desse desenvolvimento espiritual, eu começo a receber uma série de capacidades que eu não tinha antes e que vão abrindo para mim a espiritualidade como se eu tivesse adquirindo sentidos novos, como se eu tivesse uma outra espécie de visão, uma outra espécie de audição, que vai me trazer imagens e sons, por exemplo, que eu não consigo ver agora. Veja, eu não interprete isso de maneira literal. Não quer dizer que você vai começar a ver espírito, ou ver aura, ou ver cores diferentes, ou vai ver anjo passando por aí. Não, não é isso. Mas você vai, se você olhar, por exemplo, na Bíblia, você vai ver profetas dizendo que tiveram uma visão de Deus, ou outros dizendo assim, eu escutei e o Senhor assim me disse, e aí ele transcreve o que ele ouviu. Isso é um nível muito alto de percepção, entende? Moisés viu Deus face a face. É o único personagem da história que teve o desenvolvimento suficiente para alcançar o Criador face a face. Mas não é para a gente interpretar isso muito literal. Você vai recebendo do Criador as capacidades que faltam para você avançar espiritualmente. Por isso que ela chama Kabbalah. Porque isso não vai depender do meu esforço. Exatamente. Porque quando depende do meu esforço, eu começo a acreditar no meu ego. E aí eu tenho eu começo a ir para o lado invertido, para o lado errado. Eu tenho que, na verdade, através de um processo interno, entender o que acontece, e nesse entendimento o Criador me concede isso. É por isso que ela é chamada Kabbalah, porque eu recebo isso direto de Deus. Maravilha. Marcel, tem alguma restrição você ser de uma religião, estudar Kabbalah? Eu posso ser de qualquer religião ou filosofia de vida? Eu posso estudar Kabbalah? Isso interfere? Isso pode atrapalhar? Não, você pode fazer parte de qualquer religião. Durante um bom tempo, quando você começar a estudar, se você faz parte das grandes religiões que existem, né, principalmente delas, né, se você é cristão, muçulmano, judeu, budista, hinduísta, vamos chamar aqui só para a gente botar em linhas gerais aqui. Como essas religiões foram reveladas, e aqueles que trouxeram a religião para o mundo eram pessoas que tinham contato com o Criador, na medida em que você estudar Kabbalah, seja de que religião você for, você vai compreender a sua religião muito mais profundamente. Eventualmente, na medida em que você se aprofunda na Kabbalah, depois começa a acontecer, junto com essa compreensão em maior profundidade, começa a acontecer alguns pequenos conflitos. O que eu estou querendo dizer? Porque, eventualmente, aquilo que foi explicado para você foi explicado por alguém que não necessariamente... Vamos imaginar se você é cristão. Existe aquilo que Jesus falou, e existe a interpretação do seu pastor ou do seu padre. Ok? Aquilo que Jesus falou não muda, aquilo ali é a verdade. A interpretação vai depender do grau de espiritualidade do sacerdote que está transmitindo isso para você. Então ela pode ter alguma falha, algum ruído aí. E na medida em que você avança na Kabbalah e começa a ter esse contato, você olha para o texto e às vezes você pode ver que aquilo que está sendo preconizado não é exatamente assim.
Então, por um lado, vai ser de uma grande ajuda, porque vai te aprofundar, e por outro lado, você vai ter que ter maturidade o suficiente para entender que uma coisa é a revelação espiritual, a outra coisa é a religião que a gente estuda com muito afinco, mas não necessariamente com essa revelação. Então pode ter aí algum ruidinho, alguma distorção. Entendi. Jesus Cristo, onde é que entra Cabalá e Jesus Cristo? O judaísmo, ele, por exemplo, os ortodoxos, eles são praticamente contrários à ideia de que Jesus era o Messias. Né? E como é que a Cabalá vê a questão do como é que a Cabalá vê o papel de Jesus Cristo junto à humanidade? É o Messias? É um enviado? Foi um cabalista? Foi uma pessoa normal como a gente? Nos revele, segundo a Cabalá, Marcel. Então vamos lá. Tem coisas aqui que... Aí vamos lá, a gente tem que fazer uma separação aqui também. Primeiro, o que é que a gente encontra nos textos, aquilo que realmente que saiu dos cabalistas, que está documentado. Segundo aquilo que é a opinião do Marcel, que é o entendimento que o Marcel tem depois desse tempo todo participando, de alguma maneira envolvido com a Cabalá, tá? São coisas diferentes. Então, assim, se a gente for recorrer aos textos de Cabalá, eles são textos judaicos, certo? Você não vai encontrar nenhuma menção a Jesus, nem antes, né? Porque Jesus ainda não tinha nascido, e depois, como foi fundada uma religião em cima de um judeu, que era Jesus, mas fundaram uma outra religião, então ele simplesmente não é citado. Para saber o que os cabalistas acham, a gente precisaria encontrar algum cabalista do passado, em profundidade, ter alguma intimidade com ele e perguntar para ele o que ele acha. Mas eles não escreveram nada, nenhuma linha a respeito de Jesus, ok? Eles escrevem apenas do ponto de vista da experiência deles com o Criador, daquilo que eles querem ensinar e que eles receberam do Criador, daquilo que está na Torá, ou daquilo que está no Zohar, ou daquilo de algum livro antigo que ele vai acrescentar algum detalhe ali, alguma interpretação que ele está fazendo. Sobre Jesus eles não falam. Minha interpretação... Aí tem uma outra coisa aqui antes de eu entrar na minha interpretação pessoal. Aí quando a gente olha no âmbito geral, para as pessoas religiosas, Jesus era o próprio Verbo encarnado. Então, se é isso, ele é muito mais do que um cabalista. Entende? Mas aí, sim, tem gente que vai por essa via, entendendo que ele é Deus encarnado, e tem outras pessoas que acham que ele foi um grande mestre, alguém que, com um esforço muito grande, conseguiu alcançar toda a sabedoria, toda a espiritualidade que ele alcançou. E não tem como você provar uma coisa ou outra. Isso aí é uma questão de foro íntimo de cada um. A questão dele ser ou não ser o Messias, isso também é controverso, porque assim, se eu entender como Messias alguém que vem no final de uma era, falando espiritualmente, no final de um período e na abertura de outro, isso está claro para nós que ele é o Messias, sim, porque ele encerrou uma era e começou outra, né? A mesma coisa aconteceu com Moisés. Ele encerrou a era da escravidão do povo no Egito e abriu uma outra era do povo a partir da terra de Canaã, do rei Salomão, Davi, aquelas coisas todas que vieram depois. Então eu também posso encarar Moisés como um Messias da época. Se a gente for literalmente lá no conceito de Messias, que é um conceito antigo e judaico, que é muito anterior à existência do cristianismo, o conceito judaico de Messias, ele vai dizer que quando o Messias chegar, esse período que a gente está vivendo, onde a gente tem um corpo físico, ele vai se extinguir. Ele vai acabar, o Messias marca o fim da história. Então o Messias vem, no momento em que a humanidade tiver atingido uma determinada maturidade espiritual, e ele traz uma luz que vai iluminar o que falta para todas as pessoas. Quando isso acontecer, todo mundo vai se reunir no paraíso com Deus, e a vida material não tem mais sentido. Se a gente encara o Messias dessa forma, nem Moisés nem Jesus foram o Messias, porque a história continua acontecendo. O Messias ainda virá. Ok? Então aí depende do qual é o conceito de Messias que cada um tem. Se eu entender que ele está no fim de uma era, no começo de outra, e que ele promove
o mundo para um outro nível espiritual, a gente concorda que Jesus foi, aí é uma opinião pessoal minha, assim como Moisés foi a seu tempo, assim como Abraão foi a seu tempo. Em cada época teve um Faz Messias. sentido. Ok? Agora, se eu for pegar esse conceito mais clássico de que o Messias vai marcar o fim da história e a reunião final de toda a humanidade com o Criador, então nenhum deles foi. E aí, é óbvio que se você pegar os ortodoxos, eles estão esperando por esse Messias, que é o Mashiach, que vai reunir todo mundo com o Criador novamente e a gente vai viver num mundo de paz e verdade, vai voltar todo mundo para o paraíso. Inclusive já tem rumores aí, que não sei se são verdadeiros, que o Messias judeu, o Mashiach, já está encarnado, tá surgindo aí umas conversas aí lá em Jerusalém sobre esse assunto. Então, vamos deixar para depois aí. Outro assunto, gente, tem uma pergunta aqui da Maria Coelho e também da Lili. Mas eu quero fazer uma antes. Boa noite, pessoal que está chegando. Existe também essa conversa. Existe a cabala negra, a cabala do mal, existe a cabala do bem e a cabala negra. Existe isso de cabala, o lado negro da cabala, a cabala ruim, a cabala do demônio, a cabala que é de Deus, Marcel? Então, é assim, né? Tem coisa aí que é corrupção do vocabulário, né? Você erra no vocabulário. Então, assim, se a gente parar para pensar aqui, o conceito de Kabbalah, o que é o conceito de Kabbalah? O conceito de Kabbalah é quando eu recebo, porque Kabbalah é receber, eu recebo de Deus uma capacidade de ter acesso a outras partes da realidade que ele criou e que eu ainda não tenho acesso. E na medida que eu tenho esse acesso, é como se eu desse um passo na direção dele e ele fica um pouco mais nítido para mim. Cada vez mais nítido. Quanto mais acesso espiritual eu tenho, mais próximo do Criador eu tô. Ok? Primeiro eu tenho lá algumas intuições, depois eu viro lá, vamos dizer assim, num grau muito avançado, como os profetas da Bíblia. O Senhor me disse, e aí escreve porque já está em contato direto com ele. Né? Se as pessoas voltarem lá na Bíblia lá e olharem lá no livro de Gênesis, vão ver Abraão, que o sobrinho dele estava em Sodoma e Gomorra, então quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão foi negociar com Deus. Falou, olha, e se tiver 50 pessoas justas lá em Sodoma e Gomorra, você vai destruir? Ele falava com Deus como a gente está conversando aqui. Aí o Criador fala para ele, não, se tiver 50, eu não vou destruir, mas não tem 50. Aí Abraão, mas se tiver 20, se tiver 10, Abraão vai fazendo uma conversa como se estivesse querendo enrolar Deus para dizer para ele, pelo amor de Deus, meu sobrinho tá lá, não põe fogo todo lá antes de tirar ele de lá. Entende? Mas era um diálogo, se você vê ali, é um diálogo de Adão com o Criador, de Eva com o Criador, de Abraão com o Criador, eles têm diálogo com Deus ali. Né? Então, a Kabbalah vai ser receber cada vez mais essa possibilidade de eu ficar cada vez mais espiritual, elevado, sublime, seja lá o que for. E por isso que ela chama receber, porque é alguma coisa, uma bondade, um amor tão infinito que ele não cabe no ser humano. Ele não está na nossa natureza, você vai receber isso do alto. Então como é que eu posso falar de Kabbalah negra? É uma coisa absolutamente sem sentido. As pessoas podem criar um tipo de magia, podem usar a árvore da vida lá com alguma coisa com chifre lá desenhado. Eu já vi um desenho de árvore da vida que é onde tem lá as sefirotes lá, que são as esferas, que tem uma espécie de redemoinho sugando para dentro. Isso é invenção de alguém, entende? A pessoa inventou e botou o nome de Kabbalah. Ela pode fazer o que ela quiser. É como o anticristo. Entende? É meio infantil eu achar que existe o Cristo e existe um correspondente negativo dele. Na verdade, se você parar para pensar, né, não é porque eu virei a cruz de ponta cabeça que ela vai se tornar maligna. A cruz é a cruz, não importa em que posição que ela está. Mas a ideia da pessoa de virar a cruz de ponta cabeça é para dar uma sensação de inversão da bondade de Jesus. Tudo bem, você pode estar tentando propagar uma inversão da bondade de Jesus, mas isso não quer dizer que existe uma correspondência entre o Cristo e o anticristo. Isso é alguma coisa que alguém representou. Eu podia virar a menorá judaica de ponta cabeça? Eu não sei, isso é tudo alguém que criou alguma coisa que está fazendo algum tipo de propaganda porque talvez o nome seja atraente, na minha opinião. Porque não tem como receber, se eu vou receber de Deus, eu nunca vou receber a maldade. Então não tem como ter Kabbalah negra.
Entendeu? Gente, vocês estão ouvindo aí muitas dicas, muitas informações, muita sabedoria, e tem muito mais. Isso aí é 0,0001% do que vocês vão encontrar nos cursos que o Marcel Fernandes realiza na Escola de Cabalá Brasil. Fique aí ligado, a gente está dando só algumas deixas, mas tem muita coisa, é extraordinário. Eu não fiz o curso ainda, mas eu já escuto recomendações muito positivas, como por exemplo do Anderson Freire. O curso é muito bom, eu indico, vale muito a pena, e acredito que sim. Eu já venho acompanhando o Marcel há algum tempo, os vídeos, e venho ficando encantado com a forma simples dele ensinar a Kabbalah, e isso mexe muito com a gente, mexe de forma positiva, porque a gente sente que os ensinamentos que estão vindo ali da Kabbalah, através do Marcel, é algo realmente positivo que vai transformar a gente e vai nos elevar. Daqui a pouquinho ele vai falar mais sobre a escola, como vocês entrarem em contato, sobre os cursos. Fique aí, segura na live, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão se interessar bastante. Marcel, a gente já está correndo contra o tempo? Nós estamos vivendo hoje uma situação bem difícil, que é essa pandemia, esse vírus, essa loucura toda que está pelo mundo, principalmente aqui no nosso Brasil. À luz da Kabbalah, o que é que ela nos diz, o que é que ela nos aconselha, o porquê dessa pandemia? É um castigo de Deus? É uma criação da humanidade? À luz da Kabbalah, por favor, nos tragam a luz em relação a essa pandemia. Então, vamos lá. Uma das lives do canal, eu disse para as pessoas que Deus se preocupa muito, como ele é um pai bondoso, ele se preocupa muito mais com o teu desenvolvimento do que com o teu conforto nesse momento imediato. Então, por exemplo, assim, para quem tem filho aqui, sabe do que eu estou falando, né? Quem não tem, vai lembrar do tempo que era criança. Sabe, se você estudou de manhã, ou se você tem filhos que estudam de manhã, que tem que acordar 6:30 da manhã, alguma coisa assim, dá mó dó de você tirar a criancinha da cama, principalmente nos dias frios, assim, toda de segunda a sexta e levar para a escola, né? Muitas vezes, dependendo da personalidade de cada criança, ela não quer levantar da cama, entende? Porque ela quer continuar dormindo, mas você obriga a criança a levantar da cama para ela ir à escola contra gosto. Às vezes ela vai meio emburrada, depois quando ela volta cansada, ela quer brincar, quer descansar, você fala, não, você tem que fazer a lição de casa. Às vezes ela não quer estudar para a prova, você vai obrigar ela a estudar para a prova, não quer escovar o dente na hora de dormir, você vai obrigar ela a escovar os dentes. E uma porção de coisas que os pais bons e carinhosos, pensando no desenvolvimento do seu filho, eles vão fazer e não vão ficar preocupados da criança acordar cedo ou ter que dormir um pouquinho mais tarde porque teve que fazer uma coisa chata que é escovar o dente. Por quê? A preocupação geral ou a meta geral, ela é muito mais importante do que aquele descanso momentâneo da criança, ou fazer a criança comer uma alimentação saudável, oferecer para ela uma alimentação saudável é muito mais importante do que atender o desejo dela de comer iogurte e salsicha o resto da vida. Ela vai se tornar uma criança doente. Então você não vai permitir uma coisa dessa por mais que a criança queira. O Criador age de uma certa maneira da mesma forma com a gente. Não quer dizer que ele está castigando a gente, mas é como se existisse uma meta que a gente precisa atingir, e na medida em que a gente não está fazendo isso no individual ou no coletivo, ele provoca uma série de situações para nós que vão, de alguma maneira, apontar na direção da meta que ele quer para que caia a nossa ficha e que a gente saiba o que tem que fazer. Então, por exemplo, se a gente pegar agora essa questão do vírus, tem um monte de versão aí, tem um monte de divergência na sociedade, mas em linhas gerais, primeiro, isso não está escrito em nenhum livro de Kabbalah. Isso aqui é uma interpretação que a gente faz junto com aquilo que a gente estudou, com aquilo que a gente alcançou. Tá? Então não tem lá um texto de algum cabalista antigo que escreveu sobre o coronavírus. Isso não existe. Mas, entendendo a Kabbalah e olhando para o coronavírus, a gente consegue perceber uma série de coisas. Né? Quando as pessoas começam a ficar fechadas em casa, seja porque elas têm medo de serem contaminadas, seja porque elas foram forçadas pelo governo que está fazendo algum tipo de lockdown, isso começa a fazer as pessoas ficarem separadas. Isso começa a fazer as pessoas, de alguma maneira, terem tempo, né? Com todos os prejuízos econômicos que elas podem ter, mas elas estão começando a ser forçadas a ter tempo para refletir sobre si mesmo, a perceber o quanto que elas não querem se conectar uma com as outras, né? De que maneira, o fato de você usar máscara é uma forma também de tirar a tua personalidade.
Veja, existiu ou existe até hoje um culto ao indivíduo, um culto à beleza física. A gente está meio que retrocedendo para a Grécia Antiga. Então as pessoas ficam lá nas mídias sociais tirando foto de biquíni, os homens mostrando o abdômen musculoso, o braço, o bíceps, etc e tal, mostrando que você está jantando uma comida sofisticada num lugar caro. Você está sempre exaltando o seu ego, mostrando como você é uma pessoa especial. Na medida em que todo mundo coloca máscara, por exemplo, e essa é a realidade que se produziu, independente de você concordar ou não concordar com as máscaras, o fato é que as pessoas estão perdendo a identidade para mostrar que todo mundo é igual, que ninguém é tão importante assim. Não é que o criador quer maltratar ninguém, mas as pessoas precisam perceber que essa arrogância que elas têm impede elas de se conectarem espiritualmente de verdade, de serem solidárias de verdade. Tem muita gente que às vezes até faz um ato solidário, mas para poder ganhar algum tipo de benefício, para ganhar aplauso, para ganhar desconto de imposto de renda, ganhar like, etc e tal. Olha eu aqui entregando sopa para o mendigo. Não tem que mostrar esse tipo de coisa, entende? Você está muito preocupado com a sua personalidade, com a sua aceitação. E quando você começa a colocar a máscara, é meio que mostrar para todo mundo que todo mundo é como se fosse um formigueiro, não tem ninguém especial. Não tem ninguém especial. Hoje a gente vê muita coisa no esoterismo também, que é chamado de espiritualidade, que é exatamente a inversão da espiritualidade. Quando a gente começa a achar que nós somos pessoas especiais, empoderadas, que quando eu emano coisas boas para o universo traz uma coisa boa de volta para mim, eu não percebo que eu estou negociando com o Criador e que eu só estou tentando emanar alguma coisa boa, porque eu quero receber a coisa boa. Então a minha emanação é falsa. É o Deus delivery, né? Que as pessoas é o Deus delivery. Eu estou fazendo de Deus o meu garçom. E eu não estou querendo entender o que é que eu vim fazer aqui, qual é o meu papel na humanidade, qual é o meu papel diante do meu Criador, por que eu fui criado. Eu quero desfrutar desta realidade o máximo possível. E essa situação do coronavírus de isolar as pessoas, de mostrar o quanto que elas são frágeis, não só do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista econômico, mostrar que elas vão ter que usar máscara, mostrar que elas podem ficar trancadas em casa, que elas não mandam mais na vida delas. Se você quiser sair na rua e algum governador achar que tem que te prender, você vai preso. Então, assim, você achava que você era dono do mundo e agora você está vendo que você não é. Entende? E isso tudo é amargo, por um lado, mas, por outro lado, vai fazer a gente refletir e redimensionar quem a gente é de verdade e entender que a gente precisa se conectar de coração com as outras pessoas. Nós temos aqui alguns depoimentos da Inima, acho que é isso, Inima Maria, amando estudar com o Marcel, é transformador. Maurício Máximo Barreira, eu estudo na escola e recomendo na condução de ser um judeu que você faça e vivencie a experiência que ele diz ser possível. A Inima também acrescenta, a Simone Machado, sou outra pessoa depois de estudar na Escola de Kabbalah Brasil. Maravilhoso. Gente, eu sou muito leigo na Kabbalah. Eu gosto de já fiz uma jornada espiritual por muitas religiões e filosofias de vida, mas a que mais me conseguiu me dar um norte e sanar muitas dúvidas que eu tinha e me ajudar a conectar com Deus foi a Kabbalah. Só que eu tive um conhecimento de uma Kabbalah mais mística, mais moderna, mas depois que eu tive conhecimento com a Kabbalah do Marcel, por enquanto ainda assistindo os vídeos dele, as deixas que ele me dá no vídeo, nossa, gente, é transformador. Então, assim, procurem saber. Marcel, e para a gente se alongar muito, já está com mais de 1 hora, tudo isso que você ensinou tem muito mais. O poço parece que é mais profundo de conhecimento e sabedoria. Para aqueles que querem estudar a verdadeira Kabbalah, como é que faz? Tem na sua escola? Tem curso? Quais são suas redes sociais? Fique à vontade, meu querido. Tá. Se você entrar no site da escola, www.escoladekabalabrasil.com.br, né, imaginando que é Escola de Kabbalah Brasil tudo junto, que Kabbalah com K, 2 letras B de bola, né, BB, A, L-A-H no final. Né, a gente pode depois ver se a gente consegue deixar o link aqui. No site da gente, ele é um site bem simples, ele tem lá os cursos que a gente oferece na escola. É óbvio que o curso principal, se você quer aprender Kabbalah mesmo, aí é o curso de Kabbalah para iniciantes módulo 1, que você vai encontrar lá. Os outros cursos são cursos que vão agregar valor a Kabbalah ou de outros temas que estão correlacionados a Kabbalah,
mas são cursos menores. O curso para você aprender Kabbalah mesmo é Kabbalah para iniciantes módulo 1. Cada um dos cursos que você vai entrar lá, você vai ter um botãozinho embaixo do curso, depois de uma sinopse do curso, que você pode clicar ali e ter algumas aulas gratuitas para ver se é aquilo que você quer mesmo, e se for, aí você pode adquirir o curso. Mas a maneira mais simples de você entrar em contato conosco é através do Telegram ou do WhatsApp, os dois no mesmo número, que é de São Paulo, número 11, né, o DDD de São Paulo 11, 93247-1866. Qualquer dúvida que você tiver ali, se você quiser saber do curso, se tiver alguma coisa ali entre um curso e outro, é só entrar em contato com a gente. Ah, não consegui acessar alguma coisa. Entre em contato com a gente nesse número, 11, que é de São Paulo, 93247-1866, que a gente atende você lá. Pode ser no WhatsApp ou pode ser no Telegram. Nos dois canais, com o mesmo número, a gente te passa todas as informações ali. Estou colocando aqui no chat, gente, o link do site para facilitar para vocês. E também tem o seu canal no YouTube, não é isso? Tem, a gente tem um canal no YouTube, que é a Escola de Kabbalah Brasil. Se você colocar lá no YouTube Escola de Kabbalah Brasil, aí você vai ver um logotipo lá que parece duas meias luas assim se encontrando assim, branco e preto. Pode ir lá que esse aí é o nosso canal. E ali você vai encontrar bastante material ali. Tem, com certeza. Tem Instagram, tem Facebook, tudo com o mesmo nome, tudo Escola de Kabbalah Brasil. Eu já venho devorando já um monte de conteúdo do canal. Marcelo, todos os cursos são online? Tem algum presencial? Depois que passar essa loucura dessa pandemia? A gente teve curso presencial, mas agora a gente está fazendo todos os cursos agora, eles são online, tá? Então, só que entenda, né? Se você fizer algum curso da escola, vamos citar aqui o exemplo do curso principal, que é o curso de Kabbalah para iniciantes. Quando você faz o curso, você entra numa plataforma que você vai ter as aulas ali para você ir assistindo. Além das aulas, você vai ter no meio do curso, assim, pontos estratégicos do curso, algumas aulas especiais de perguntas e respostas de alunos de outras turmas, de turmas anteriores que a gente gravou, porque é uma coisa importante. E o diferencial, a coisa importante, é que você não vai ficar solto ali. Então, se você está fazendo um curso, você pode se comunicar com a gente pelo Telegram ou pelo WhatsApp, que eu respondo a todas as perguntas ali, se você é aluno nosso. Maravilha. Entende? Então não vai ser aquela coisa que você vai estudar, vai ter uma dúvida e vai ficar ali só com o vídeo, voltando o vídeo 1000 vezes para ver se você consegue a resposta para a tua dúvida. Não. É só entrar em contato com a gente que a gente responde as perguntas de todos os alunos. Maravilha. Marcelo, deixa mais uma vez teu WhatsApp, caso as pessoas queiram te procurar depois, da escola, aliás. Tá. Ó, é São Paulo, DDD 11. Então é 11 93247 1866. 93247 1866 com DDD 11. O assunto de Kabbalah, ele é muito vasto. De tudo a gente vai poder conversar, talvez em uma outra oportunidade. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade também, porque a gente está correndo contra o tempo, também para não ficar um vídeo muito longo. Marcelo, só para finalizar, sua mensagem e o que é Deus à luz da Kabbalah. Nossa, o que é Deus é difícil, né? Vamos lá. Talvez dê para a gente fazer as duas coisas numa só. Eu acho que quando a gente descobrir um pouco do que é Deus, isso não entenda, não de uma maneira formal, não porque você vai ler alguma coisa e alguma ideia de algum pensador antigo, por mais profunda que seja, vai tocar o seu coração. Isso acontece também. Mas o objetivo da Kabbalah e o objetivo da existência não é esse. O objetivo da existência é saber que você é uma peça importante num teatro magnífico que foi feito pelo Criador e que tem um propósito tanto individual quanto coletivo. E, infelizmente, a maioria das pessoas passa por essa vida, termina ela sem atingir esse propósito. Ok? Quando você começa a descobrir esse propósito, tudo na sua vida começa a mudar, porque é como se você começasse a viver em dois mundos. Porque você continua
tendo seu trabalho, se você está estudando, você continua estudando, se você tem sua família, você continua cuidando da sua família, mas alguma coisa de uma outra dimensão que você nunca teve acesso começa a acontecer na sua vida. E isso vai mudar o sentido de absolutamente tudo, independente de ter alguma mudança física ou não do lado de fora. Esse processo de descoberta do teu propósito nesse mundo, ele é paralelo ou concomitante à revelação do Criador, que é a maior de todas as revelações que o ser humano tem. A gente pode dizer aqui, sem medo de errar, que é para isso que a gente foi criado, para olhar o Criador e se relacionar com ele. E não passar por essa experiência é um tremendo desperdício de vida. Para definir o Criador é uma coisa impossível. O que eu poderia dizer aqui de uma maneira mais simples é assim: os cabalistas vão definir um dos nomes, né, já que a gente falou de nome de Deus, um dos nomes que é muito usado para chamar o Criador é Elohim. Elohim, se a gente fosse traduzir, é alguma coisa como o superior, tá? Superior, aquilo que está acima de nós. A primeira interpretação que a gente vai ter é que o Criador é superior porque ele está no céu, porque foi ele que nos fez, etc e tal. Isso está certo. Mas entenda que para Kabbalah, como o Criador vai se revelando gradualmente, a gente nunca vai ter uma definição completa dele, porque a nossa mente racional nunca vai conseguir compreender ele de forma total. Mas quando ele começa a dar esses acréscimos, a gente começa a receber dele esses acréscimos, a nossa visão começa cada vez mais a se aproximar dele e a ter ele mais nítido. E ele sempre vai ser, e por isso que ele é chamado superior, o nível espiritual acima do meu. Ok? Então, aquilo que eu entendo como Criador hoje, ou que eu começar a me relacionar com ele, isso é o Criador para mim. Quando eu subir um degrau na escada, quando eu tiver acesso ao primeiro pavimento espiritual, vamos dizer assim, eu vou descobrir um monte de coisa que eu não sabia e vou descobrir também que existe mais além. Este mais além é que passa a ser o meu novo Criador, porque ele é infinito. Então, é uma busca perpétua e um prazer de recebê-lo eterno. É isso. Maravilha, maravilha. Eu ia encerrar, mas eu não posso deixar de encerrar essa entrevista sem fazer essa pergunta, que na verdade ela foi feita lá no início, eu acabei esquecendo porque veio via WhatsApp pela ouvinte, a Maria Aparecida. A Kabbalah, o que é que tem a ver aquela fita vermelha que se usa no pulso que alguns cabalistas ou alguns estudantes de Kabbalah têm? Tem algum sentido? É algum amuleto de proteção? É assim, no começo a gente falou aqui que a Kabbalah não podia ser definida como misticismo, né? Quando a gente fala, de um lado poderia ser definida como misticismo se eu entendesse o misticismo como um aprofundamento, né, do conceito espiritual. Se eu fosse entender o misticismo como uma série de práticas que vão movimentar alguma coisa na minha realidade física, então seria um equívoco. Então, assim, entenda que mesmo no judaísmo, existe uma série de superstições, vamos dizer assim como tem no cristianismo, né? Eu brinco muito, tem muita gente que dá risada, por exemplo, se você, como aqui eu estou imaginando que a maioria é cristão, existe entre os cristãos, por exemplo, a ideia de que se você virar, eu acho que é Santo Antônio, de ponta cabeça... Santo Antônio, de cabeça para baixo, dentro de um você arruma um namorado. Tem não é isso? coisa aí. Você arruma um namorado. Agora, isso é uma superstição cristã, certo? Católica, porque um evangélico não se utiliza de imagem de forma alguma. Mas um católico, coitado de Santo Antônio. Um católico, né? As mulheres católicas, as jovens católicas, às vezes podem ter ouvido já essa história de virar o Santo Antônio de ponta cabeça. Agora, isso não está em lugar nenhum da Bíblia, não está em lugar nenhum dos evangelhos, não está em lugar nenhum do pensamento dos grandes pensadores do cristianismo. Você nunca vai ver Santo Tomás de Aquino falando em virar Santo Antônio de ponta cabeça. Você nunca vai ver Santo Agostinho falando uma coisa dessa. Mas isso surgiu na cultura das pessoas. A mesma coisa com a fita vermelha. Isso não está escrito em lugar nenhum. Entende? Como Kabbalah. Mas isso foi atribuído aos cabalistas por algum motivo, que tirava mal olhado, etc e tal. Mas isso não tem a ver com a nossa relação com o Criador. Até porque, no momento que você estabelece a relação com ele, você não precisa de absolutamente mais nada, né? Porque você chegou na fonte. Muito bem. Tá bom?
Maravilha, Marcel, gratidão. Pessoal que está chegando agora no canal, se inscrevam no canal, só aqui embaixo, inscrevam-se, toca no sininho, para quando a gente fizer outro programa, outro vídeo, vocês serem notificados. Não saia da entrevista sem antes se inscrever no nosso canal. Marcel Fernandes, foi um prazer imenso conversar com você, gratidão, espero que seja o início de muitas outras entrevistas sobre Kabbalah futuramente. Fique à vontade, meu querido. Eu agradeço a você por ter feito esse convite para a gente. Foi uma coisa muito inesperada. Você foi para nós aqui uma surpresa muito boa. E agradeço principalmente as pessoas que estão assistindo a gente agora, que de alguma maneira têm esse interesse, e espero que a gente tenha conseguido aqui, nós dois juntos, eu e o Moisés, tocar o seu coração para que você procure o seu Criador. Tá bom? E não esqueça de visitar a gente no canal do YouTube, no Instagram, no Telegram. No Toda Facebook, semana tem uma live, não é? Sempre Marcelo? tem uma live lá, Sempre tem, toda semana tem. E se você chegar lá agora, já tem bastante lá para você assistir. Maravilha. Não se esqueça, gente, mais uma vez o nome é Kabbalah, Escola Kabbalah Brasil, com 2 Bs. Escola de Kabbalah Brasil. E o Kabbalah a gente escreve com K, K-A-B-B-A-L-A-H no final. Maravilha. Valeu, irmão. Até a próxima. Valeu. Pessoal, obrigado e até mais. Até mais. A gente teve essa conversa super legal com o nosso querido Marcel Fernandes, professor de Kabbalah da Escola de Kabbalah Brasil. Aqui no chat também deixei os endereços do site, lá tem, para você entender como é que funcionam os cursos, tem vários cursos, são transformadores, vale a pena vocês fazerem, e também tem o endereço aqui do YouTube, e vocês vão encontrar também no Instagram. Gente, valeu, gratidão, a gente se encontra próxima semana, estou reativando o canal, que é agora a TV Consciência Iluminada, e a gente volta com mais assuntos, com mais espiritualidade, para que você possa realizar a sua transcendência. Valeu, até o nosso próximo encontro.